pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais medo, temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o Ed, e hoje eu gostaria de meditar com vocês em cima de João, capítulo 13, verso 5. O texto vai dizer o seguinte: Em seguida pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Antes de falarmos sobre aquilo que Deus quer falar conosco, precisamos entender o que está acontecendo nesse texto. Em João, capítulo 13, nos é apresentado a última ceia, ou seja, o último momento em que Jesus estaria com seus discípulos antes de ir para o jardim de Getsemane, ser capturado pelos romanos, julgado, condenado e, por fim, crucificado. Mas, no meio desse banquete, no meio desse momento tão terno, tão íntimo e profundo de comunhão com seus discípulos, Jesus para tudo. Ele pega uma toalha, pega uma bacia e começa a limpar os pés dos seus discípulos, a lavar os pés, a secar os pés. Jesus, ele era o anfitrião, o membro mais esperado daquele banquete. Ele era o alvo. De repente, ele sai dos holofotes, corre em direção aos bastidores para servir os seus discípulos. E é engraçado que, como eu falei, ele é um rei de ponta cabeça. Quando eu estava procurando um texto em João, eu achei que ele estava em Mateus, mas não estava em Mateus. Eu procurei o texto, ele não estava em Marcos, ele não estava em Lucas, mas estava em João. E por que isso me chama a atenção? É simples, em resumo, Mateus apresenta Jesus como um rei, Marcos apresenta Jesus como um servo, Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, mas em João ele apresenta Jesus como o Deus. Jesus que também era homem e também era Deus. Então, quando eu vejo Jesus saindo da mesa e indo lavar os pés dos seus discípulos, eu vejo não mais um homem apenas, mas o próprio Deus saindo do seu trono e vindo servir a nós. O que isso me ensina? Me ensina que eu, na minha própria arrogância, eu não posso me limitar a não servir o meu próximo. Dizem que o lugar mais alto onde a gente pode estar é aos pés do Senhor. E eu concordo. O problema é quando eu fico nos pés do Senhor e me esqueço que existem pés tão sujos quanto os meus. Só que os meus pés já foram lavados pelos de Cristo. Agora eu preciso ajudar os outros a terem seus pés lavados. O que isso significa? Eu não posso me contentar em apenas ser um egoísta da fé. Aquele que me alimenta, mas se esquece de alimentar o meu próximo. Jesus, ele vai inverter os valores.
Jesus, ele vai romper com os paradigmas. Ele era o rei, era para ele ser servido. Mas ele sai do trono, ele sai daqui de cima e vai servir. Os apóstolos, nessa mesmo banquete, uns minutos atrás, estavam perguntando, discutindo calorosamente quem era o mais importante. Jesus, após isso, ele vai falar, olha, quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o mais importante, deve se fazer o menos importante. No reino do Senhor, o último é o primeiro, mas o primeiro é o último. O forte é fraco, o fraco é forte. O rico, ele é pobre, mas o pobre, ele é rico. Jesus está apresentando um reino de ponta cabeça. O próprio Deus nos serviu. E por que nós não podemos servir aos nossos próximos? Nesse meio de pandemia, nesse meio de crise, chegou o momento, e eu espero que o Senhor esteja nos capacitando, e creio que é o desejo dele, para que a gente venha servir ao nosso próximo. Mas como Ed, a gente está confinado nas nossas próprias casas, mas eu creio que você pode ligar para alguém que você não liga faz um bom tempo. Mas Ed, você viu o preço das coisas? Eu vi, mas talvez aquilo que você acha um pouco caro, existem pessoas que não podem comprar, que não podem adquirir. Será que seria muito complicado se a gente doasse algum alimento ou oferecesse um suporte para alguém? Semana passada tivemos a nossa mesa do amor. Será que não é o momento de a gente contribuir um pouquinho mais? Esse momento da gente lavar os pés dos nossos irmãos e contribuirmos para esse reino de ponta cabeça. Até porque Jesus, nesse mesmo capítulo, no versículo 35, vai dizer o seguinte: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como assim? Quando nós estamos aos pés de Jesus, vai chegar um momento onde ele vai nos apontar outras pessoas, para que nós vamos servir as outras pessoas. Jesus quer que nós sejamos suas mãos, seus pés, seus olhos. E enquanto estivermos servindo outras pessoas, essas pessoas olharão para nós e não verão a nós, mas verão a Cristo através de nós. Que possamos, com orgulho, levar esse ministério da bacia adiante, servindo ao nosso próximo como nós gostaríamos de sermos servidos. E servindo ao nosso próximo, estaremos servindo a Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Antes de louvar, eu gostaria de ler em Salmos 147, verso 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Nessa situação que estamos passando, temos que saber que Deus está no controle de tudo. E também temos que fazer a nossa parte, que é entregar a adoração a Ele, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor, queridos. Gostaria de convidar a todos os irmãos para uma leitura da Palavra de Deus, para uma breve meditação. Salmo de número 23, texto bastante conhecido da Palavra de Deus, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por essa leitura. E o Salmo de número 23 nós conhecemos bem, ele é um salmo de louvor e de gratidão a Deus que foi escrito por Davi, baseado na experiência pessoal que ele teve cuidando de ovelhas, já que nós sabemos que ele era o pastor das ovelhas do rebanho do seu pai, Jessé. E esse salmo ele abrange, meus irmãos, de forma bastante profunda o relacionamento de Deus com os seus filhos, com as ovelhas do seu aprisco. O pastor supremo com estas ovelhas do seu rebanho, e ao que parece existem bastante semelhanças na relação de cuidado entre pastores e ovelhas e de Deus para com o seu povo. E é preciso considerar a intimidade que Deus deseja ter conosco, que é demonstrada a partir deste salmo, porque Davi ele usa um termo bastante forte quando ele começa a falar desse relacionamento, quando ele se dirige à pessoa de Deus. Ele usa aquele tetragrama YHWH, que significa Yahvé, que na verdade foi o termo com o qual Deus se apresentou a Moisés lá no passado por meio da sarça, quando ele diz: Eu sou o que sou, Moisés. Uma descrição que era tratada com muita reverência pelo povo de Deus, pelo povo judeu, a ponto de que muitos escribas eles nem usavam esse tetragrama para descrever o nome do Senhor nos textos, mas Davi ele faz isso neste salmo, e ele faz isso para nos mostrar e para denotar a intimidade que Deus, de fato, ele deseja ter conosco, já que nós somos as ovelhas que estão debaixo do seu cuidado tão terno e amável. E Davi não apenas faz isso, mas Davi também o chama de meu pastor, ou seja, Deus ele é um ser tão respeitável, alguém tão temível. Deus ele é o ser supremo que comanda todo o universo e as nossas vidas, que deve ser reverenciado por mim e por você. Mas não obstante a esse fato, meus irmãos, nós precisamos ter um relacionamento íntimo de bastante amor e de bastante intimidade com esse Deus que é santo e justo, um grau de intimidade tão grande que nos coloque na condição de nós sermos alcançados pelo cuidado tão terno, amável e provedor deste bom e deste supremo pastor, o nosso Senhor. E a manifestação desse cuidado ela será notada, em primeiro lugar, através da provisão de todos os recursos, quer sejam materiais ou quer sejam espirituais, da parte de Deus para conosco, que serão objetos do seu amor e da sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, para que a nossa existência ela seja bendita e abençoada da parte do Senhor. E é por isso que ele começa dizendo que, pelo fato de Deus ele ser o nosso pastor, então nada nos faltará. Significa dizer que tudo aquilo que for necessário para a nossa existência aqui nessa terra de dor será providenciado pelo nosso Deus enquanto nós estivermos, meus irmãos, debaixo do cuidado do Senhor. O verso de número 2 da nossa leitura diz que ele nos fará deitar em verdes pastos, ou seja, nesse local, a ovelha ou cada um de nós, neste caso, receberá de Deus o alimento que vai sustentar o nosso corpo físico. Mas ele também diz que ele nos guiará mansamente às águas tranquilas, o que significa dizer que o Senhor ele vai nos conduzir aos locais aonde nós poderemos saciar a nossa sede, inclusive ele será a fonte de uma água transbordante que vai matar a nossa sede em todo o tempo. E essas coisas elas podem parecer até de certa forma banais, dado ao nosso contexto dos dias de hoje, mas quando a gente observa, meus irmãos, esse texto dentro do contexto do povo israelita, a gente compreende
que esse cuidado, de fato, ele é muito especial. Porque os pastos lá da região da Palestina, das terras de Israel, eles eram verdejantes depois da estação de chuva, mas eles não eram assim durante o ano inteiro, porque havia um período de muita estiagem naquela terra. Sem contar, meus irmãos, que todos os pastos ou todas as terras das regiões de Israel eram, na verdade, bastante acidentadas. Existiam ali também animais selvagens que atentavam contra a vida dos rebanhos de ovelhas. Meus irmãos, que muitas vezes indefesos perdiam a sua vida se não houvesse um cuidado bastante específico e peculiar deste bom pastor para com elas, mas diante das dificuldades que Davi ele tinha enfrentado pessoalmente para alimentar e para proteger as ovelhas do seu pai, ele compreendia que pelo cuidado de Deus para conosco, nós teremos a garantia do nosso sustento, da provisão de todos os nossos recursos, ainda que a terra também não seja fértil em todo o tempo. Porque mesmo quando as piores estações se instalam, meus irmãos, no nosso tempo, Deus ele nos guia aos pastos verdejantes, onde há uma fartura de alimento para o seu povo. Deus ele nos guia a águas tranquilas, aonde ali nós podemos saciar a nossa sede sem medo, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E quando o salmista Davi ele usa essa expressão nada nos faltará, aqui essa expressão ela tem na verdade a conotação de que de nada nós teremos falta. O que significa dizer que nem tudo aquilo que a gente imagina que a gente precise ter para sobreviver, Deus nos dará de fato. Até porque isso também não significaria suficiência em Deus. É só a gente verificar, por exemplo, hoje que existem muitas pessoas que têm tudo o que precisam e, na verdade, muito além daquilo que precisam para viver, os recursos mais caros, as posses mais ostensivas, tudo do bom e do melhor. Mas geralmente não são pessoas também que se dão por satisfeitas com aquilo que têm, sempre querem mais. No entanto, outras têm apenas o básico que precisam para a sua existência, para a sua subsistência até, mas estão extremamente satisfeitas com aquele pouco que têm e muitas vezes extremamente satisfeitas com Deus por ter a ciência de que Ele dá aquilo que é necessário para a sua existência. Essa é a conotação desse texto, meus irmãos. Quando nós estamos debaixo do cuidado deste Supremo Pastor, ainda que a nossa despensa não esteja cheia e repleta dos recursos mais caros possíveis, meus irmãos, nós nos daremos por satisfeitos com Deus, porque sabemos que Ele jamais deixará faltar na nossa mesa, por exemplo, o pão nosso de cada dia. É a constatação de que nenhuma das ovelhas do aprisco de Deus será desamparada quando estiver debaixo do cuidado do seu Deus. Basta lembrar que Davi também disse lá no Salmo 37, eu já fui moço, mas agora eu sou velho. Mas eu nunca vi o justo desamparado e também nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. E mesmo quando todas as circunstâncias convergirem, inclusive para tirar a nossa paz diante das circunstâncias de dificuldade que nós vivermos no nosso dia a dia, que tenderão a nos tirar o nosso equilíbrio, a nossa paz, ainda assim a gente poderá ver a atuação deste Supremo Pastor e desse Deus para conosco, porque como nosso pastor, ele provê não apenas o sustento para a nossa vida, mas a palavra de Deus diz também que ele provê refrigério para a nossa alma. O que significa dizer, meus irmãos, que nem a pandemia e nem a quarentena e nem o isolamento social ele pode tirar de nós a nossa paz. Mesmo quando parece que tudo vai desmoronar ao nosso redor, a presença de Deus ela traz refrigério para a nossa alma. Ela acalenta a nossa alma. Ela nos traz tranquilidade, ela nos traz paz, ela nos dá equilíbrio. Quando o Senhor é o nosso pastor, o seu bálsamo, ele desce sobre nós como o orvalho desce lá sobre as montanhas de Hermon, e ela nos acalma diante da convicção e diante da certeza de que o nosso pastor, ele nos dará a suficiência em todo o tempo e diante das circunstâncias de maior adversidade. Sabe por quê? Ele é o nosso Jeová Jiré, ele é o nosso Deus provedor, ele é aquele que nos alcança com toda a providência necessária para a nossa vida.
Mas a palavra de Deus nos mostra também que Ele é Jeová Shalom. Ele é aquele que nos dá paz em meio à prova, em meio à dificuldade, em meio à pandemia. E não só isso, mas nós sabemos também que Ele é Jeová Rapha. Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que refrigera a nossa alma, mesmo diante das adversidades que tentam consumir a nossa esperança, porque nós sabemos que Ele é um Deus que tem controle sobre todas as coisas e sobre tudo aquilo que incide sobre a saúde humana. Inclusive, Ele tem poder sobre essa dificuldade, Ele ainda tem poder para curar a nossa vida diante das calamidades que se apresentam no nosso tempo presente, queridos. Mas o verso 4, a palavra de Deus diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O verso 4 nos mostra que pela presença de Deus ao nosso lado, nós podemos ter serenidade e equilíbrio, mesmo diante do perigo que atenta contra a nossa vida. Meus irmãos, a região das terras bíblicas lá, ela era, na verdade, muito difícil para a criação de ovelhas. Era uma região muito acidentada. O Monte Hermon, por exemplo, ele fica a uma altitude de quase 3.000 metros acima do nível do mar. E o Mar Morto, ele fica abaixo do nível do mar, cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, as terras bíblicas é um contexto geográfico pequeno, mas muito acidentado, uma terra dificultosa. Então a condução dessas ovelhas nessa terra muito acidentada, ora se dava sobre montes, mas em muitos momentos eles estavam também dentro de vales e às vezes dentro de vales escuros. E isso tem uma associação para a nossa vida, porque na nossa caminhada terrena, a gente também andará sobre montes em determinados momentos da nossa caminhada. A visão será privilegiada, a posição elevada nos favorecerá, meus irmãos, para a nossa defesa das circunstâncias do mal. Só que em determinados momentos nós também vamos caminhar por vales escuros, onde o perigo vai estar diante de nós o tempo todo e a escuridão vai de alguma forma escurecer a nossa visão para nos colocar medo diante daquilo que a gente poderá enfrentar. A nossa vida ela pode ser bastante aderente a esse Salmo de número 23 e em determinados momentos ela pode ser descrita também como um vale de sombra de morte, já que nós estamos sujeitos a todos os efeitos do pecado que convergem contra nós. Nós estamos sujeitos à doença, à quarentena, à pandemia, à morte. Estamos sujeitos à atuação de homens maus contra a nossa vida. Como é difícil a gente ter um entendimento dessa circunstância à luz dessa quantidade de informações que a gente recebe de todos os lados. Nós estamos atravessando, queridos, um vale escuro. As pessoas estão perdendo a vida ao nosso redor. Nós estamos em um ambiente desconhecido, em um tempo de dificuldade desconhecida. As pessoas dizem que a gente enfrenta um inimigo que é invisível, que a gente não consegue ver. É um vale escuro de sombra, de morte, sobre o qual o homem não tem controle. As medidas que são adotadas parecem que não causam algum efeito produtivo contra a proliferação desse mal. E se não fosse a certeza de que Deus está conosco, os crentes certamente já teriam perdido também a sua estabilidade, a sua integridade e a sua saúde emocional. Mas, queridos, diante deste inimigo desconhecido, na travessia desse vale escuro, cercado de morte por todos os lados, nós temos uma convicção. E essa convicção acalma o nosso coração. É a certeza de que o nosso bom pastor, ele está conosco nessa travessia escura. E por isso nós podemos também proclamar em alto e bom som a palavra de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, o Senhor, ele está conosco nessa travessia. O Senhor, ele está conosco nesse vale que está coberto com um cheiro de morte. O Senhor está conosco nesse período de isolamento, neste período de quarentena. E nenhuma ovelha do aprisco de Deus permanecerá só e sem a provisão do seu cuidado, mesmo quando está distante dos seus irmãos. Mas a presença do Senhor é constante conosco. Ele está ao nosso redor, Ele nos cerca por todos os lados com a sua proteção.
Ele nos protege do inimigo diante da possibilidade da morte. E mesmo diante desta travessia escura, o nosso coração pode permanecer em paz. Porque ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer pela presença do Senhor, que a certeza é a nossa garantia. Ele está conosco. Ele nos consola nesse tempo com a sua vara. Ele nos dá direção com a sua vara e com o seu cajado. Ele nos ajuda não apenas consolando o nosso coração, mas Ele nos ajuda para que a gente não perca a direção nessa etapa de grande dificuldade. Mas Ele também está armado contra o inimigo da nossa alma, para nos garantir uma travessia segura até que esse mal se afaste de nós. E o resultado, meus irmãos, de toda essa palavra que converge ao nosso favor é de que, além de toda a atuação de Deus em nosso favor, nós ainda, mesmo diante das dificuldades, nós temos o privilégio de nos banquetearmos à mesa com o nosso Senhor. A palavra diz lá no verso 5, Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transbordará. Ele derrama a sua unção sobre as nossas vidas nesse tempo de dificuldade. O nosso cálice transborda de alegria pelo fato de nós pertencemos a este Deus Supremo, a este Supremo Pastor. Porque esse pastor, ele é aquele que prepara para nós uma mesa diante de um ambiente hostil. Significa dizer que mesmo com esse mundo coberto de trevas ao nosso redor, a gente ainda tem o privilégio de estar à mesa banqueteando com o nosso Deus, gozando da sua presença bendita, recebendo a unção do seu Espírito Santo sobre a nossa vida, com o nosso cálice transbordando de alegria pelo seu cuidado amável e terno para conosco e pela possibilidade de nós pertencermos a este pastor. Sabe o que significa para nós nesse momento, querido? Significa que ainda que a gente não consiga compreender a atuação dos homens e ainda que a escuridão do pecado entenebreça o mundo ao nosso redor, ainda que a morte ultrapasse todas as barreiras daquilo que é aceitável e chegue até muito perto de nós, nós não precisamos temer. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas nós temos inclusive a condição de nos alegrarmos pela oportunidade de estar na presença do Senhor, de estar banqueteando a mesa com Ele, de poder contemplar a sua glória em nosso meio, mesmo diante da adversidade, mesmo isolados do nosso contexto de comunhão na igreja. Mas nós sentimos a sua presença quando nós estamos no nosso culto no lar, quando nós dobramos o nosso joelho na nossa casa, quando nós elevamos o nosso coração a Deus através de um louvor. O que significa dizer que mesmo em meio a toda essa maldade que nós temos observado no mundo, nós nos alegramos nele, porque nós somos vitoriosos pela atuação de Deus em nosso favor, o nosso Supremo Pastor. E Ele não somente se alegra em nos abençoar, mas Ele festeja conosco. Prepara uma mesa, prepara um banquete. Na presença dos nossos inimigos, em meio a esse ambiente hostil, Ele enche o nosso espírito, Ele enche o nosso cálice de alegria, a alegria da salvação. E ao fim desse processo, nós sabemos que a nossa caminhada continuará firme e triunfante pela sua proteção para conosco, uma nossa pátria celestial, quando nós estaremos definitivamente na presença de Deus e libertos de todo o mal que se alastra sobre a nossa condição nesse momento, louvando a Deus eternamente, unido com o povo de Deus para sempre, num local onde jamais haverá separação novamente e contemplando para sempre a presença eterna do nosso bom Deus, do nosso bom pastor. E é assim que Davi conclui, meus irmãos, este trecho da palavra de Deus, esse Salmo de número 23, porque ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso significa dizer que Deus preparou para nós um lugar, uma morada. Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. Nós estamos nesse mundo, queridos, marchando para a nossa verdadeira pátria, nossa pátria celestial, Jerusalém celestial, e Jesus Cristo, Ele está lá nesse momento
preparando ali um lugar para nós. Nós somos apenas peregrinos. Aqui o contexto dessa vida é o vale da sombra da morte. Mas a caminho da casa do Senhor está o povo de Deus, o rebanho do Senhor, deste bom pastor. Nessa peregrinação, queridos, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele é o nosso protetor e nós caminharemos seguro. A sua vara e o seu cajado nos consolarão, nos darão a correta direção e nos protegerão nessa caminhada. E mesmo sabendo que o nosso lugar não é aqui, ainda assim, Ele nos alcançará com alegrias, Ele nos reservará alegrias aqui, para a gente poder festejar aqui. Ele nos garante vida de abundância, aqui neste lugar onde nós estamos, rodeados de inimigos do povo de Deus, inimigos da cruz de Cristo, mas ainda assim, Ele nos dará alegrias neste ambiente hostil, que serão concedidas pelas dádivas que Ele prepara para nós aqui na terra, com a convicção de que um dia nós habitaremos para sempre com o Senhor. E aí nós teremos a plena visão de como a bondade e a misericórdia do Senhor foi o motivo pelo qual nós não fomos consumidos pelas circunstâncias dessa terra. Mas a sua bondade e a sua misericórdia foram o motivo que nos levaram àquele lugar que nos espera. O nosso futuro de glória, reservado na presença do Senhor, onde nós viveremos eternamente com Ele. Porque certamente que a bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Guarde essa palavra no seu coração, que ela possa continuar edificando a sua vida, te trazendo consolo e conforto. Meus irmãos, na certeza de saber que você tem um dono, há um pastor que está coordenando a sua caminhada. Ele te conduzirá seguro até aquele dia pelo qual nós esperamos com tanto ardor no nosso coração, o dia do nosso encontro definitivo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso será garantido porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos fará deitar em verdes pastos, nos guiará mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma, nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque Ele está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ele nos prepara uma mesa nesse ambiente hostil, na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo, derrama a sua unção sobre a nossa vida nesse momento de calamidade, o nosso cálice transborda de alegria. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Nós habitaremos na casa do Senhor eternamente. Que o Senhor continue falando ao teu coração através desta palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço mais uma vez pela tua palavra enviada aos nossos corações. Te agradeço porque através dela nós sabemos, Pai amado, que estamos debaixo deste cuidado deste pastor tão terno, amável, que nos fará caminharmos seguros, Senhor, mesmo diante das dificuldades e das circunstâncias de tão grande calamidade que nós temos presenciado em nosso tempo. Eu te peço, Senhor amado, em favor da família de cada um, Senhor amado, de cada família da nossa congregação ali do Limoeiro. Continua visitando, Senhor, com a sua presença, com a unção do teu Espírito Santo, provendo, Senhor, alegria nestes momentos de confinamento a cada um lá no lar, Senhor. Provendo, Senhor, todos os recursos necessários, materiais e espirituais, Senhor amados, para a manutenção da vida, Senhor. Provendo, Senhor, a tua proteção desta calamidade, desta dificuldade, Pai, para que pelo teu cuidado para conosco, o teu nome possa ser mais uma vez glorificado, Senhor. E quando nós tivermos novamente a oportunidade de estarmos ali na tua igreja, reunidos, Senhor, os testemunhos, Senhor, possam mais uma vez evidenciar, Senhor amado, as virtudes do teu poder sobre a nossa vida. Fica conosco, nos abençoa nesta noite, guarda cada filho teu, nos dá mais uma vez, Senhor, eu te peço, um descanso abençoado, para que amanhã nós possamos ter um dia de virtude e de vigor na tua presença, para te glorificar através das nossas vidas e testemunhar que o Senhor vive, que o Senhor cuida de nós, Senhor amado. É o que eu te peço, agradecido por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, no nome santo de Jesus,
o teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém.